Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre uma questão bastante polêmica. Afinal, os carros de combate estão obsoletos? Nos últimos anos, muitos vídeos e imagens de tanques destruídos por mísseis portáteis foram divulgados, e muitos já decretaram o fim dos carros de combate. Nesse vídeo eu pretendo demonstrar se essa afirmação está correta. Para responder essa questão é necessário entender a história e função dos carros de combate. Os tanques foram criados há mais de um século e foram desenvolvidos para fornecer apoio de fogo direto e elevada proteção e mobilidade para as forças terrestres. Os carros de combate apoiados por outros tipos de blindados possibilitaram a criação da doutrina de guerra blindada móvel, com grandes quantidades dos mais variados tipos de VBCs, se movimentando de forma coordenada no campo de batalha. Essa doutrina foi bastante popularizada ainda nos anos 40 e foi responsável pela Segunda Guerra ter sido dominada por grandes movimentos no campo de batalha, bem diferente do que ocorreu na Primeira Guerra, que foi marcada por combates mais estáticos. Apesar dos tanques serem conhecidos principalmente por seu poder de fogo e proteção blindada, é importante destacar que esses veículos nunca foram invulneráveis. Mesmo os pioneiros como o Mark I britânico e Renault FT-17 francês já estavam vulneráveis aos armamentos da época, como os rifles antitanque. Mesmo assim, tiveram impacto fundamental na vitória contra a Alemanha na Primeira Guerra. Nos anos 40, o uso dos tanques e outros blindados foi tremendamente massificado. Nenhum outro conflito viu tantos VBCs em ação. Nessa época surgiram veículos que marcaram a história, como os poderosos Tiger I e Tiger II da Alemanha, e o IS-1 e IS-2 soviéticos. Esses veículos pesados ofereciam uma proteção blindada e poder de fogo sem igual, sendo capazes de resistir à maioria das armas antitanque da época. Nessa época, boa parte dos armamentos antitanque eram compostos por canhões rebocados. Porém, no final do conflito, começaram a surgir as primeiras armas antitanque propelidas por foguete, como o Panzerfaust alemão e a bazuca americana. Esses armamentos eram bastante simples e baratos. O Panzerfaust, por exemplo, teve milhões de unidades produzidas. Esses aparelhos utilizam munição de carga moldada e apresentam uma elevadíssima capacidade de penetração de blindagem, mesmo no arco frontal e mesmo contra os tanques mais pesados da época. Só para se ter uma ideia, algumas estimativas apontam que apenas em Berlim os soviéticos perderam mais de 1000 blindados. Lembrando que na época a Força Aérea e as unidades blindadas alemãs praticamente já não existiam como forças efetivas, com boa parte das perdas soviéticas tendo sido causadas por armas AT como o Panzerfaust. Mesmo os pesados IS-1 e IS-2 foram tirados de ação por esses aparelhos, que às vezes eram operados até mesmo por idosos e pessoas fora da idade militar. Devido a essas pesadas perdas, mesmo na Segunda Guerra, alguns já declaravam o fim dos tanques. No pós-Segunda Guerra, uma ameaça começou a se massificar: as munições HIT. HIT é uma sigla em inglês para munição antitanque altamente explosiva. Esse armamento funciona com base em uma reação química, que produz um jato extremamente rápido e concentrado, capaz de perfurar placas de aço facilmente. Como é uma munição de energia química, não depende da velocidade, facilitando sua utilização em armamentos portáteis. Já nos anos 50, a HIT se popularizou, sendo utilizada também por carros de combate. Essa munição podia perfurar mesmo a blindagem frontal dos MBTs mais capazes da época, e alguns países chegaram à conclusão que era impossível se proteger contra essa ameaça. Essa visão foi adotada pelos alemães, que projetaram o Leopard 1 com uma blindagem muito fina para reduzir seu peso e favorecer ao máximo sua mobilidade. Nessa época, muitos também já começavam a decretar novamente o fim dos MBTs. Nos anos 60, houve uma grande mudança nos VBCs. Os soviéticos e britânicos começaram a adotar uma tecnologia revolucionária: a blindagem composta. Ao invés de apenas colocar placas mais grossas de aço em seus MBTs, esses dois países começaram a adotar as blindagens compostas, que são construídas com uma grande variedade de materiais, que juntos são mais leves e mais resistentes que o aço balístico. Essa tecnologia foi capaz de elevar tremendamente a proteção dos MBTs e neutralizar boa parte das munições antitanque da época. O T-64 soviético e o Chieftain britânico, ambos de segunda geração, foram os pioneiros dessa tecnologia.
Na década de 70, a nova ameaça aos VBCs começou a ser colocada em massa no campo de batalha, os mísseis guiados antitanque. O conflito do Yom Kippur de 1973 viu o uso massificado de ATGMs. O AT-3 Sager, de origem soviética, causou pesadas baixas nos VBCs israelenses e tirou de combate vários M60 e Centurion de Israel. Vale destacar que ambos não possuíam blindagem composta. Devido a essas pesadas perdas, novamente, muitos questionaram a viabilidade dos MBTs. Porém, os israelenses criaram formas de lidar com esse tipo de aparelho, através de uma nova doutrina para suprimir os operadores dos mísseis guiados, e também através da utilização da blindagem reativa explosiva. A blindagem reativa explosiva é um sistema de proteção composto basicamente por um bloco metálico recheado por explosivos. Quando esse bloco é atingido, ocorre uma explosão controlada em direção à munição inimiga. Essa detonação é capaz de eliminar, ou pelo menos reduzir bastante, a capacidade de penetração da munição inimiga. A blindagem reativa é especialmente efetiva contra munições do tipo HIT e HASH. Esse tipo de blindagem foi adotada pelos israelenses ainda nos anos 80, tendo apresentado um bom desempenho nos conflitos posteriores. Apesar dos soviéticos fazerem grande uso desse equipamento, os israelenses foram os pioneiros. Na década de 90, os carros de combate de terceira geração estavam plenamente operacionais. Esses modelos já tinham como padrão tanto a utilização de blindagem composta, como também reativa explosiva. Em 1991, durante o confronto entre os MBTs da OTAN, como o M1A1 Abrams e o Challenger 1, e o exército iraquiano, que era o quinto maior do mundo na época, os MBTs de terceira geração demonstraram ampla superioridade, resistindo com relativa facilidade aos RPGs e ATGMs utilizados pelo Iraque, praticamente não sofrendo perdas. Porém, cerca de 15 anos depois, o Merkava Mk4, que segue o padrão OTAN e é semelhante ao Abrams, enfrentou grupos equipados com o Kornet, simplesmente uma das melhores armas antitanque da Rússia, e que na época era uma grande novidade, já que começou a entrar em operação em 1998. O Kornet é um míssil guiado antitanque pesado, orientado por laser, capaz de engajar blindados inimigos a vários quilômetros, e possui uma capacidade de penetração de blindagem de cerca de 1000 mm. Nesse conflito, vários carros de combate israelenses foram engajados por esse moderno ATGM. Como muitos combates ocorreram em regiões urbanas, muitos Merkavas foram emboscados, recebendo disparos laterais e na parte traseira, justamente onde a blindagem é mais fraca, resultando em várias perdas. Na época, novamente, alguns decretaram o fim dos carros de combate. Mas os MBTs novamente se adaptaram com o surgimento dos sistemas de proteção ativa, como o TROF. O TROF é composto por diversos sensores, que possuem a função de detectar mísseis e RPGs inimigos. Após detectar a ameaça, o TROF automaticamente lança uma carga explosiva, que detona a munição inimiga em pleno voo. Esse sistema começou a entrar em operação em 2011. Foi adotado pelo Merkava M1A2 CEP-V3 Abrams e Leopard 2A8. Após 2011, outros sistemas de proteção ativa começaram a surgir, como o Iron Fist e CAPS. Esses aparelhos, novamente, elevaram as capacidades dos MBTs. A ameaça portátil mais capaz da atualidade é composta por mísseis de ataque superior, como o Javelin, que são desenhados para atingir a parte superior dos MBTs, justamente onde a blindagem é mais fraca. ATGMs desse tipo estão fazendo bastante estrago no campo de batalha moderno, mas os MBTs estão novamente se adaptando, integrando novos sistemas de proteção ativa, novos modos de blindagem para lidar com ataque superior e também novos designs. A quarta geração de carros de combate está chegando. Como exemplo disso, temos o demonstrador de tecnologia EMBT franco-alemão, o Abrams X americano e o futuro K3 sul-coreano. O MBT de quarta geração KF-51 Panther alemão possui um sistema de defesa dedicado às ameaças de ataque superior, e parece que todos os MBTs de quarta geração vão adotar algo nesse sentido. Além disso, esses novos MBTs vão utilizar torres não tripuladas, aumentando ainda mais a segurança da guarnição. É claro que no futuro também surgirá outra geração de armas AT,
Mas o ponto do vídeo é demonstrar que os mísseis antitanque não tornaram os tanques obsoletos. Os carros de combate vão se adaptar, da mesma maneira que se adaptaram a todas as outras ameaças. Não existe nenhum outro blindado com o mesmo poder de choque dos MBTs, e por isso continuam sendo um elemento fundamental para o combate moderno. Por esse motivo, as grandes potências estão investindo pesado, tanto na modernização dos atuais carros de combate, como na produção da nova geração. Um ponto que vejo ser apontado diversas vezes é o custo, já que as armas antitanque são baratas e destroem MBTs que custam milhões. Isso de fato é verdade, mas as armas antitanque ao longo da história sempre foram mais baratas que os tanques. Porém, elas não podem cumprir as mesmas funções dos carros de combate. Por esse motivo, os MBTs continuam sendo necessários. Acho que uma maneira mais simples de explicar isso é utilizar como exemplo a aviação. Um caça moderno como o Su-34, Su-35 e F-15 são muito mais caros que um MBT. Muitas vezes, pelo preço de um caça, é possível adquirir mais de 10 MBTs. Porém, esses aviões podem ser abatidos por um simples sistema antiaéreo portátil, como o Igla e Stinger. Apesar disso, esses caças continuam tendo sua importância, pois podem fazer o que um Igla e Stinger não pode. Da mesma maneira, navios que custam centenas de milhões, às vezes até mesmo bilhões de dólares, podem ser afundados por minas navais ou mísseis antinavio, que são infinitamente mais baratos. Mas as potências continuam investindo em embarcações, já que elas podem fazer o que mísseis antinavio não podem. Acredito que esse vídeo deixa claro que os carros de combate não estão obsoletos frente aos RPGs e ATGMs. Sim, os blindados são vulneráveis a essas armas, mas as coisas sempre foram assim. Nunca existiu um VBC indestrutível. De fato, são equipamentos mais caros que as armas portáteis, mas isso também sempre foi assim. Os VBC se adaptaram às outras ameaças e vão continuar se adaptando às próximas. Nesse vídeo foquei na questão dos carros de combate, mas esse vídeo também se aplica aos VBCs de combate de infantaria e de transporte, que também são caros e vulneráveis, mas podem realizar funções que ATGMs e RPGs não podem. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para a manutenção e crescimento desse projeto. Até mais!